Olá, pessoal. Meu nome é Beatriz. Estou aqui para compartilhar com vocês a minha pesquisa de mestrado. Atualmente estou fazendo doutorado na PUC e terminei meu doutorado em 2016. Então, é uma satisfação muito grande poder compartilhar os resultados de uma pesquisa, porque é para isso que nós, pesquisadores, investigamos, pesquisamos, para contribuir com a sociedade um certo conhecimento. E a minha dissertação é a contribuição do Scratch como a possibilidade de material digital para a aprendizagem da matemática. Então, qual que era o meu objetivo? Era investigar como os estudantes do quinto ano interagiam com o objeto de aprendizagem construído no Scratch. Vocês podem estar se perguntando, Beatriz, mas por que o Scratch? Podia ser outra ferramenta? Podia, mas naquele momento eu estava preocupada em compreender como aquela ferramenta poderia me auxiliar, sendo um material didático digital. Então, como que aconteceu essa pesquisa? Primeiro, eu fui ver que lente teórica que eu ia observar os meus dados. Sobre quais aspectos, que elementos que eles me dariam subsídios para analisar os dados coletados. Então, eu usei Pierre-Lévy, Tikhomirov, Prensky e Kensky. Então, esses foram os autores principais que basearam a minha análise de dados. Como que foi a minha metodologia? Então, foi uma pesquisa qualitativa com um estudo de campo. Tá? Me baseei muito no Robert Wynne. O campo foi uma escola pública de Curitiba e a coleta de dados foi como uma oficina e com a aplicação do objeto de aprendizagem. Como que eu observei, como que eu coletei esses dados? Por meio de observação, de filmagem, gravações dos estudantes. Para quê? Para que depois eu pudesse fazer a transcrição dessas falas, junto com essas observações, e pudesse fazer essa coleta, esse agrupamento de dados para análise. Né? Os sujeitos foram no quinto ano de uma escola pública de Curitiba, 20 estudantes, sendo que 11 eram do sexo masculino e 9 do sexo feminino. Então, quais foram as etapas dessa oficina? Então, eu quero colocar para vocês que houveram, né, duas etapas, a pré-oficina e a oficina dita. Por que a pré-oficina? Porque nós tivemos que criar esse UA, que até essa criação do UA está descrita em uma outra dissertação. Depois desse objeto de aprendizagem pronto, o que eu fiz? Eu tive que salvar nos netbooks da escola, e eu coloco isso como um empecilho, porque os netbooks tinham, a memória deles era pequena, então demorou cerca de 20, 40 minutos para eu salvar em cada netbook. Então foi um processo demorado antes da oficina. Como que foi a minha oficina? Expliquei como seria a aula de matemática, né? Que naquele momento eu não expliquei como que ocorreria o objeto de aprendizagem, até porque esse seria uma das minhas análises, como eles interagiam sem a explicação prévia do professor. Nós estamos acostumados, como professores, colocar o conteúdo no quadro, explicar e depois o aluno reproduzir, fazer. Eu quis fazer diferente. Vamos ver como eles interagem sozinhos, porque vocês vão observar depois que nesse objeto de aprendizagem eles tinham como se virar sozinho, porque tinha tutorial, tinha dúvidas que eles podiam tirar. Então eu queria realmente ver como são esses nativos digitais que Prensky fala, como realmente eles interagem. Né? Então, foi feita a aplicação do OA, e, por fim, a hora que nós terminamos, né, eu fiz uma conversa com eles, do que eles tinham achado, como que tinha sido essa aula de matemática, né? Vocês podem estar se perguntando assim, puxa, mas por que a aula de matemática? Justamente porque naquela época o resultado da Prova Brasil
era um resultado insatisfatório. Então, de tantos estudantes que nós tínhamos, 33% erravam em determinados conceitos, que no caso desse objeto de aprendizagem foi o sistema de medidas. Então, era um número expressivo para que nós pudéssemos entender um pouquinho o que estava dificultando, embora não é esse o meu objetivo da dissertação, mas sim era uma lacuna que eu via que me fez despertar para essa investigação. Então, o A descobrindo cumprimentos, né? Deixei ali o link, mas ele está no site do GPT também. Eu coloquei a página inicial, que era o Descobrindo Cumprimentos, onde eles tinham a possibilidade de avançar, ali de quem criou o OA, o tutorial que fazia que dizia como eles tinham que acessar o objeto, e Descobrindo a Matemática, que tinham ali os conceitos teóricos. Então, começava o A com um personagem que eles escolhiam, se era uma menina ou um menino, né? E iam percorrendo por uma cidade. A lógica era que esse OA eles fossem percorrendo partes de uma cidade, de um bairro. Então, era uma loja, uma lanchonete, uma escola, uma praça. Então, nós criamos uma história antes. Como? Eles iam até a escola e lá eles ganhavam uma tarefa da professora, que era percorrer os diferentes espaços do bairro e ir, como posso falar, agora fugiu a palavra, e ir resolvendo os desafios que lhe eram propostos. Então, as características do jogo. Começava de uma fase bem simples, como era o quinto ano, por exemplo, a primeira fase é uma fase, essa é moleza, clique no animal que tem aproximadamente 5 metros de altura. Então, isso é um nível bem básico de um sistema de medidas. Tá? Mas à medida que eles fossem acertando os desafios, eles iam evoluindo e passando de fase, certo? O que é o ponto de interrogação? Eu tenho dúvida. Então, eu clicava ali e existia uma possibilidade deles, uma explicação breve do que, de uma forma de que pudesse auxiliar eles na resolução. Por exemplo, o homem tem aproximadamente 2 metros de altura. Então, se ele tem 2, olha o tamanho da girafa. Eram umas relações que eles tinham que fazer. Como que nós aprendemos? Aprendemos por meio das relações, né? Então, era isso. Então, eles acessavam e, posteriormente, voltavam à mesma imagem para poder resolver. Então, esse OA tinha diferentes níveis, diferentes recursos disponíveis, teve uma fase que exigia cálculos mais apurados, então foi colocado ali uma calculadora que eles pudessem realizar seus cálculos, até, depois de tanto, a chegar ao final. Eles tinham uma energia ali, que depois, se vocês acessarem o link desse objeto de aprendizagem, vocês vão ver que à medida que eles fossem acertando, eles iam ganhando esse bônus, essa energia. E como eles fossem errando, eles iriam perdendo essa energia. Mas tá, o que isso me mostrou? Né? Assim, a gente ouve falar muita coisa de que esses ativos digitais dão conta de tudo, eles resolvem, eles acessam tudo, eles dominam essa ferramenta tecnológica, né? O que deu para observar? Que houve uma motivação, sem dúvida, e interesse em participar da aula de matemática. Porque quando eu falei que a aula que nós iríamos estar abordando seria a matemática, as falas foram, nossa, que legal, nunca tivemos uma aula assim. Então, a gente percebe que o uso de uma ferramenta tecnológica contribui para o interesse e motivação dos estudantes. Tá? Inteligência coletiva, de que ponto, de que modo teve essa inteligência coletiva? Entre eles, certo?
Mas, por outro lado, eles não procuraram acessar o Google nas dúvidas que eles tinham. Então, a inteligência coletiva ficou restrita ao companheirismo, ao coleguismo, de perguntar ou para a professora ou para o seu colega do lado, que eles tinham feito em trios a resolução. Então, você, ao mesmo tempo que nós falamos que eles sabem se conectar, ao mesmo tempo eles não usam, às vezes, uma ferramenta de busca para auxiliar numa dificuldade, numa dúvida, né? Pode ser isso porque sejam ainda crianças de 9, 10 anos e ainda não têm esse traquejo, né, de onde buscar, estão muito acostumados em perguntar para alguém. Uma geração multitarefas, isso foi evidenciado. Então, o exemplo de uma fala dos estudantes, eu queria que meu fone estivesse aqui, eu ia acessar o YouTube. Então, eu percebi que eles tinham esse interesse de fazer mais coisa enquanto estavam realizando a atividade. Preferência por leitura de imagens. Nós tínhamos feito o tutorial de forma escrita, né? Então, para alguns entraram nesse tutorial. Então, começaram a entrar, viu que tinha muita coisa escrita, nossa, vou sair do tutorial que está muito chato. Outras coisas que a gente observou foi que quando nós colocamos os desafios, eles ficaram muito extensos em termos de leitura. E isso não fazia com que eles chegassem até o final da leitura para tentar resolver. Então, nós observamos que realmente essa geração é a leitura de imagem, né? Como eu já falei, o trabalho colaborativo teve ali, porque eles pediam ajuda constante entre eles, às vezes em questões de conteúdo, às vezes para passar de nível rápido, né? Mas assim, a gente não pode nunca generalizar, mas alguns desses, que eu vou falar, os mais comprometidos com a aula durante as demais aulas, foram os que se preocuparam, o que é uma milha, o que é uma jarda, que conteúdos esses que estavam abordados no objeto de aprendizagem. Então, é isso que eu coloquei, eles não tinham gerenciamento dos seus conhecimentos, então eles não buscavam resgatar os seus conhecimentos prévios para poder tentar resolver. Queriam passar logo de fase. Competitividade, isso foi assim visto em 100% dos pesquisados. Passei de fase, e você está onde? Então, havia uma necessidade de saber quanto que você está de energia. Já cheguei, eu já passei dessa. Então, eram coisas que foi bem nítido nas respostas desses estudantes. Esse imediatismo, né, pela busca de respostas. Que raiva! Como pular essa fase? Por exemplo, uma das falas que uma das crianças pontuou. Então, a preferência pela autonomia por percorrer o A. Como no comecinho, o boneco ele foi temporizado. Então, nós monitoramos o tempo que ele iria passar por determinada rua. Então, não tinha como eles manusearem o bonequinho. Eles tinham que aguardar esse boneco percorrer determinada casa, determinada quadra. E isso gerou uma impaciência neles. Eles começavam a clicar no mouse e fez o que fazia com que o objeto de aprendizagem travasse. Então, a gente percebeu que eles queriam ter o controle desse objeto, como normalmente eles têm nos jogos online que eles participam. Então, como eu já disse, faltou a interação com o conteúdo abordado, e a importância do professor mediador. Então, assim, como eu não falei para eles que o objeto, que nós tínhamos construído aquele objeto, que não se tratava de um objeto pago, em que eles pensam que é a perfeição. Então, consequentemente, houve críticas sobre
ao boneco que tinha sido desenhado, como ele andava. Então, essa mediação do professor é importante quando nós fazemos um objeto de aprendizagem. Por quê? Porque nós fazemos aquele objeto de aprendizagem com a intenção de aprendizagem de um determinado conteúdo. E não é um jogo de diversão. É um modo diferente de nós abordarmos determinados conteúdos. Então, é isso que faltou eu deixar claro para eles no momento da aplicação. Quem sabe se eu tivesse falado isso, ou as reações poderiam ter sido diferentes, né? Então, o que nós podemos, assim, considerar mesmo? Que a utilização do OA despertou interesse em realizar a atividade, principalmente em matemática. Houve diversão, motivação e esse trabalho colaborativo, né? Mas o que realmente se eles melhoraram, se eles aprenderam o conteúdo, isso seria o momento de eu ter uma outra investigação, porque não era objetivo ver, eles aprenderam sistema de medidas ou não. Simplesmente nesse momento foi as interações dos estudantes com esse objeto de aprendizagem, né? Até para despertar posteriores investigações, até para ver se um objeto de aprendizagem contribui ou não na aprendizagem agora de um sistema de medida ou outro conteúdo que se queira, né? É uma alegria poder compartilhar essa pesquisa com vocês. Espero que vocês gostem e acessem ela para ter mais detalhes. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Deixe o meu e-mail. Um abraço a todos e bons estudos.